A paz seja convosco, meu irmão e minha irmã. Agora nós estamos apresentando a segunda parte do seminário Apocalipse, o futuro revelado. Já fizemos a primeira e hoje eu gostaria de fazer uma ressalva, porque naquele primeiro estudo, devido a minha leitura não muito boa com os óculos, eu terminei lendo uma passagem adiantada, mas que de qualquer maneira vai ser usada no estudo para frente, né? Porque nós estamos no capítulo 1, ela já está no complemento do versículo 1. Né? E esta passagem que nós íamos ler naquele dia foi: aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue. E isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo de 5 em diante. Né? Pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, e sua glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Essa parte do sacerdócio, nós já explicamos naquele dia que eu li até aqui, só pulei esses 2 versículos. Não é? E essa parte do sacerdócio nós já explicamos que, por que o reino de sacerdote? Porque conforme os 7 sacramentos deixados pelos apóstolos dentro do Didaquê, que é o Sermão da Montanha, não é? E ali Jesus constitui o quê? O sacerdócio público, que é o ministro, né? O padre, o pastor, seja o clero que for, não é? da igreja, e o ministério doméstico, que é feito pelo pai, pela mãe, esposa e esposa, né? É um ministério doméstico. Então daí é bem interessante frisar essa parte de que, queira ou não queira, que você queira ou que não, você e sua esposa ou esposo são sacerdotes. Né? Por mais que você queira correr desse compromisso, dessa responsabilidade, mas quando você se lava no sangue de Jesus, automaticamente você já assume essa responsabilidade. Né? Porque esse reino é um reino de sacerdotes. E nenhum dos cristãos estão isentos desse sacerdócio. Né? E ele diz bem claro que eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem. Né? Então, quer dizer, Jesus disse isso com toda propriedade, né? E fica aqui a responsabilidade para você assumir. Hoje nós vamos abrir revelações e mensagem em 7 igrejas da Ásia. A Ásia que se refere aqui à Turquia. Eu não sei se vai dar para em 15 minutos, né? 12 minutos no caso, dissertar toda essa mensagem, mas vamos até onde dá. Né? Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e manda-os às 7 igrejas de Éfeso, às 7 igrejas. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber quem vos falava comigo, que vós falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Né? E nós vimos na outra mensagem que os candelabros são as 7 igrejas. Né? Então esse alguém estava falando dentro das 7 igrejas e parecia-se com o Filho do Homem. Vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã, cor da neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés se pareciam ao bronze fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas, que, como nós vimos também, as 7 estrelas são os 7 bispos daquelas igrejas. Não é?
na cabeça e cabelo. Seus pés se pareciam ao bronze fino. Segurava na mão direita 7 estrelas, que são aqui como ele diz, são 7 anjos ou 7 pastores, né? De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto e eis-me de novo, vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que vistes, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas, que nós tivemos a semana passada, que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Até aqui, tudo está sendo bem facilzinho, né? Não está dando nenhuma complicação para você entender, e nem está sendo, apesar de ser uma alegoria, não está tendo muita dificuldade de fazer essa transfiguração de um assunto para outro, né? A demonstração. Apenas aqui, a única coisa que ficou aqui que ele diz: de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. E você fica sabendo que essa espada afiada é o Evangelho, né? No caso, se refere à Bíblia completa, Velho e Novo Testamento. Por quê? Porque, alegoricamente, a teologia cristã acredita que o Novo Testamento, tudo que houve, é uma alegoria, é um cumprimento da alegoria do Velho, não é isso? Então, a única coisa a explicar aqui. Até aqui está tudo fácil. Você já sabe que a Ásia e a Turquia, as 7 igrejas, fisicamente você já deve ter ouvido falar. Agora, com a internet, só é você botar a igreja primitiva de Filadélfia que você já acha a foto dela, né? Mas vamos passar para o 2º capítulo, né? Vamos ver até onde dá para a gente ir nessa palestra. Mensagem a Éfeso, capítulo 2, verso 1. A um anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu detesto. E aqui ele encerra dizendo: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Aqui a única coisa que nos resta um certo entendimento aqui é a respeito dos nicolaítas, né? Muita gente não sabe quem são os nicolaítas. E aqui São João parece designar por esse nome uma seita que procurava estabelecer certos compromissos entre as exigências de Deus e as do mundo, principalmente nos ritos pagãos das corporações. Abusavam provavelmente de certas vistas mais largas de São Paulo. Aqui, irmãos, para você entender, não é muito difícil pelo seguinte: os nicolaítas não eram nada mais e nada menos do que, quando eu estive na Grécia, eu fui fazer uma expedição na Grécia por financiamento da Missão Cristã no Brasil, que os irmãos eram muito preocupados com isso. Os nossos primeiros 412 membros, né? E eles custearam essa viagem para poder eu fazer essa descoberta. E eu tive a oportunidade de dar ali, fui a Corinto, Patra, Tessalônica, Larissa, passei o Egeu, fui até Istambul, né? E alguns países do leste europeu, como a Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia,
para ver como o evangelho se expandiu ali, naquele bloco que depois foi chamado de comunista. E o que nós podemos ver ali é o quê? Os judeus, né, que perseguiam a igreja primitiva na Palestina, depois da dispersão da guerra que houve na Palestina, né, a invasão de Tito, se espalhou todo mundo, né, foram para Capadócia, foram para Antioquia, Antioquia da Turquia, Antioquia da Síria, e se espalhou todo mundo. Maria Madalena foi para Marseille, na França, São Paulo, a última viagem que ele fez foi até uma parte ainda da Espanha, então se espalhou todo mundo. E esses judeus agora começaram a criar movimentos. Esses movimentos eram o quê? Bom, já que eles se independeram, eles agora têm a sua própria doutrina, o seu próprio tempo, têm o seu próprio clero, então a gente vai ter de forçar de outra maneira para desestabilizar, para que isso não cresça. Né? Então eles começaram a fazer o quê? Criar movimentos. E os nicolaítas foram um desses. O que eles queriam fazer com os nicolaítas? Como São Paulo foi tido como o pregador dos gentios e tinha uma formação farisaica muito grande, como ele fala lá no Evangelho, que ele foi instruído pela escola de Gamaliel, que era um dos maiores yeshivá, né? No termo hebraico, seminário e yeshivá, né? Então, como ele participou de muitos yeshivá, e Gamaliel era um dos grandes mestres de direito judaico, né? Eu não chego nem longe dele, eu passo, né? Porque eu só fiz um semestrezinho pela Universidade Aberta de Tel Aviv, de Direito Judaico, na filosofia judaica, melhor dizendo. E já deu para eu pegar um pouquinho. E aí você constrói, né? Você descobre uma ideia completa, linear, de que tudo isso foram filosofias criadas pelos judeus de linha farisaica, né? Para poder desestabilizar o cristianismo. Né? Os nicolaítas eram alguns deles. E tiveram vários outros, vocês vão ver aí nas cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, ele fazer várias advertências, São Tiago mesmo, é terrível, ele faz cada advertência séria. Né? Para os cristãos primitivos a respeito desses movimentos que queriam influir na igreja. E a igreja de Corinto tinha um detalhe, que tinha o templo de Afrodite e o templo de Apolo. A Afrodite era a mãe da sexualidade e Apolo ia pelo mesmo caminho. E a juventude de Corinto naquela época tinha uma liberdade total para o homossexualismo devido às duas correntes de pensamento desses dois deuses. Né? Então vocês imaginam a dificuldade que nossos irmãos tiveram para enfrentar coisas desse tipo, como os nicolaítas, os edomitas, os criacionistas e os adonitas. Eles tinham, a pregação deles era viver naturalmente, o que hoje nós chamamos de nudismo, né? Eles andavam nu e cultuavam o fisiculturismo. Então, se vai por aí, só você pesquisando mais esses assuntos, na internet tem tudo isso. Hoje a internet dá um acesso muito bom a essas curiosidades e você pode ter muita informação. Então, o nosso seminário dessa quarta-feira, né, o nosso seminário não, a segunda parte desse seminário, Apocalipse, o futuro revelado, dessa quarta-feira, explorando o término do capítulo 1 e já entrando no capítulo 2. Né? E nós esperamos essas partes aqui de antemão, para você não se desanimar e nem parar o seminário. Eu vou lhe dizer que essas partes aqui sobre a primeira igreja, as 7 igrejas, são muito simples, não tem muita coisa para você desvendar não. Né? Nós vamos entrar em assuntos mais sérios quando falar dos 3 referenciais, que são as 2 bestas, o falso profeta, o anticristo e as circunstâncias que isso vai acontecer. Correto? Então, ore pelo nosso ministério, peça a Deus para que nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa, com esse dom de profecia, ajudar a vocês todos e a nós mesmos. Porque, como nós falamos no início, o número de teólogos, teólogos entre parênteses, que está surgindo agora na internet, está confundindo a cabeça de muita gente. Porque do ponto de vista dele, quer dizer, eles pegam o bonde andando. Quer dizer, o que está no primeiro bonde diz que o trem é o último. E o que está no terceiro diz que aquele é o primeiro. E aí faz uma confusão completa. Mas com a graça de Deus e o Espírito Santo, nós vamos chegar ao esclarecimento. Fique com Deus e um bom resto de semana.